Olá, então chegamos à parte 3 das nossas doenças causadas por nematóides, então é a parte final do filo dos nematóides que nós vamos estudar. Então nós vimos já as características corporais desses vermes, nós vimos também principais doenças causadas por eles, como as caridíase e a ancilostomíase, e agora nós vamos ver uma doença chamada filariose, que é uma doença muito importante que acontece aí nos climas quentes. Então, aqui no Nordeste, lá em Recife, por exemplo, temos casos de elefantíase ou filariose. Então, a filariose ela também é conhecida popularmente por elefantíase. Ela é causada por um verme chamado Wuchereria bancroft, que é esse ali da foto. Ele é bem pequeno e esse ciclo ele é chamado de heteroxênico. Antes nós tínhamos visto ciclos chamados monoxênicos, né, que era aquele que o hospedeiro intermediário definitivo era um mesmo. Agora não, agora nós temos um vetor. Então esse vetor pode ser um mosquito do gênero Culex, que é aquele pernilongo normal, mas isso não impede que outros insetos, como mosquitos do gênero Anopheles, por exemplo, transmitam essa doença. E aí, para essa doença ser transmitida, ela vai ter que, essa larva vai ter que chegar à fase L3, assim como era para as anteriores que nós tínhamos visto. E como isso vai acontecer então? Então, durante a noite, quando o metabolismo da pessoa diminuir, como nós vamos falar ali no ciclo de vida, essas microfilárias vão migrar aí para os capilares mais superficiais do corpo, e o mosquito, quando vier sugar aquele sangue, vai se contaminar com essas microfilárias, que vão chegar a essa fase L3 dentro do corpo dele, e ele vai transmitir essa doença. Então, o ciclo de vida dessa doença. Um indivíduo que está sendo parasitado por filárias, essas filárias vão estar lá, os vermes adultos, nos vasos linfáticos, né, com todas aquelas características que nós vimos, da fêmea maior, o macho menor, né, então esses indivíduos vão estar lá dentro do sistema linfático de uma pessoa, e quando chega de noite, que o metabolismo dessa pessoa diminui, essas microfilárias elas vão migrar para esses canais sanguíneos mais superficiais. E aí o que acontece? Geralmente é no começo da noite que esses mosquitos vão picar as pessoas, e essas microfilárias vão estar lá na superfície, nos capilares mais superficiais do corpo, e quando o Culex vai fazer a sua coleta de alimento, né, ele vai se contaminar com essas microfilárias. Então ele vai se infestar com essa microfilária lá no comecinho da noite. Essas microfilárias vão migrar para o tórax do mosquito, e aí elas vão sofrer as suas mudas. Vai chegar a uma fase de larva L1, larva L2, até que ela chega à fase L3 e ela migra para a probóscide desse inseto, e esse inseto então vai picar uma outra pessoa, transmitindo essa doença. Então, as informações gerais sobre a doença. Então, a doença ela é chamada de elefantíase porque, assim como na foto, nos casos mais agudos e graves, que ela causa lesões nos vasos linfáticos, acontece esse acúmulo de líquidos, né? E as pessoas ficam com essa característica. Pode acontecer nos pés, nos braços, bolsa escrotal, mamas, rosto. Então, na internet tem muitas fotos bem feias dessa doença, né? Então, como eu me contamino? Nós já vimos antes que para que aconteça essa contaminação, esse mosquito do gênero Culex, que é o pernilongo normal, ele deve estar contaminado com essas microfilárias, e essas microfilárias devem estar presentes na probóscide dele nas suas fases de larva L3. Profilaxia. Então, a profilaxia aqui no caso não vai ser saneamento básico, claro que vai ser um cuidado com água parada, porque se não existir o vetor da doença, os mosquitos, né, essa doença não vai conseguir completar o seu ciclo. Mas principalmente é o uso de mosquiteiro nas áreas de endemia, é o uso de telas nas janelas, é evitar deixar essas águas paradas, né? Diferente do mosquito da dengue, esse mosquito não tem preferência por água limpa, né? Então, para que essa doença não seja continuamente passada, devemos ter cuidados principalmente com os mosquitos e os doentes. Então, o tratamento dos doentes, né, com remédios, esse tratamento por dietilcarbamazina, ele vai fazer com que essa quantidade de filárias que tem nos vasos sanguíneos e vasos linfáticos da pessoa que está sendo parasitária diminua bastante. E aí então também tem aquela questão do mosquito migrar, da microfilária migrar para os vasos sanguíneos os capilares sanguíneos mais superficiais durante a noite, né? Então durante o dia eles vão estar mais internos no corpo da pessoa. Se essa picada acontecer durante o dia,
Dificilmente, claro que há possibilidade, né, dependendo da quantidade de infestação que essa pessoa tiver sendo parasitada, mas durante o dia é mais difícil desse mosquito se contaminar, porque essas microfilárias vão estar em pulmão, vão estar em locais mais internos. Diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser feito através de exames, né, de sangue. Você consegue ver essas microfilárias aí no corpo da pessoa. Sintomas que eu não coloquei ali. Então, os sintomas, a elefantíase geralmente ela é assintomática, né? No longo prazo, sim, ela pode causar danos irreversíveis ao sistema linfático, febres, inchaço e aumento dos membros, mas esses são os casos mais graves, né? Então, não é uma doença tão comum aqui no Brasil, estima-se aí pelo site do Ministério da Saúde que eu dei uma olhada hoje, estima-se que tem até 1000 casos, né? E inclusive o nome científico estava escrito errado lá, estava com as 2 letras maiúsculas, então importância de saber aí a taxonomia. A segunda doença que nós vamos comentar é a enterobiose, ou também conhecida como oxiurose. Ela é causada por um verme chamado Enterobius vermicularis, que são esses ali, aqui do lado, que são bem pequenininhos. O macho menor que a fêmea ali maior, mais gordinha, né? O macho com aquela dobra na região posterior, por causa daquela espícula copulatória, uma característica aí dos nematóides. Então, imagina que esses seres vivos podem ser de 2 a 13 milímetros, são muito pequenininhos. E esse é aquela verminose que causa coceira no ânus. Então, olha o tamanho daquelas larvas ali na foto, são bem pequenas. Essa doença ela é muito antiga, ela é retratada aí com mais de 10.000 anos, então existiam fósseis de fezes encontrados com mais de 10.000 anos, que foram encontrados aí vestígios de ovos e dessas microfilárias, na verdade, resto de vermes. Não que ele saia nas fezes, essa doença não é expelida pelas fezes, como a ascaridíase e como ancilostomias. O que acontece? Esse verme, quando o metabolismo dá uma parada de noite também, esse verme ele migra para a região perianal, onde a fêmea vai colocar esses muitos ovos. Então, as fezes acabam saindo contaminadas por restos de vermes ou restos de ovos que ficaram ali depositados, mas não que essa excreção vai acontecer através das fezes. O verme tem um ciclo de vida de 40 dias e, diferente dos vermes que nós tínhamos visto anteriormente, da lombriga e do ancilóstomo, ela não fica no intestino delgado, ele fica ali na primeira porção do intestino grosso, próximo ao apêndice, quando ele torna-se adulto. E aí ele atravessa todo o intestino grosso de noite para essa fêmea ir lá colocar os seus ovos na região perianal. Então, como que é o ciclo de vida dessa doença? É um ciclo de vida monoxênico, né? Então não temos um vetor, como acontecia na elefantíase. O indivíduo vai ingerir ovos, né, contaminados com esse embrião. Esses ovos vão eclodir lá no intestino delgado e quando eles chegam à fase adulta, lá no intestino grosso, na primeira porção aí do intestino grosso, eles já chegam com o seu tamanho adulto. Então, em questão de horas, quando esse ovo é excretado, em poucas horas ele já está naquela fase de larva L3 e a pessoa, ao ingerir, já se contamina. Então, olha lá a foto dos adultos, a fêmea muito maior, o macho menor, né? E aí, então, quando esse ovo é colocado, em poucas horas ele já está pronto para reinfestar essa pessoa. Como que acontece essa transmissão? Pode ser uma transmissão direta, quando a pessoa ingere os ovos, então pode ser lá que a criança está dormindo, né, de noite nem sentiu, coça o ânus, fica com aqueles ovos embaixo da unha, né, pelos hábitos de higiene, acaba colocando a mão na boca e ingerindo esses ovos. Então é uma doença com altos índices de reinfestação. Exatamente por causa disso. Ou uma pessoa também, às vezes aquela criança estava dormindo, coçou o ânus de noite, aqueles ovos caíram nos lençóis, ao bater o lençol mesmo, esse ovo vai viajar aí pelo vento e vai fazer com que essa contaminação seja indireta. Então, a contaminação indireta, ela se dá através de água e alimento contaminado. Então, imagina que se essas larvas são muito pequenas, o tamanho dos ovos delas, né? Então, são bem pequenos. Então, batendo um lençol, por exemplo, você consegue jogar aí no vento muitos ovos. Esses ovos podem ser transportados para um lugar onde tem a água e acabar contaminando a água, ou onde tiver um alimento. E aí, essa pessoa ingerindo esse alimento, ela vai se contaminar. E também pode ser uma
Retroinfestação, aí no caso, quando essa infestação for bem alta, essa fêmea vai colocar esses ovos ali na região perianal, esses ovos pode ser que eclodam ali, e essa larva adentre ali o reto e vai chegar lá na parte inicial do intestino e vai continuar seu ciclo. Então ela pode ser dessas três maneiras, né? Direta, eu ingerindo o ovo, indireta, através de alimentos e água contaminadas pelos ovos, né? Até às vezes lavou roupa de cama junto, ou se contaminou com esses ovos por bater os lençóis, né? Ou até as roupas, esses ovos são tão pequenos que eles podem atravessar tecidos. Ou retroinfestação, que é quando a larva eclode e entra no organismo dessa pessoa, né? As informações gerais sobre essa doença, o nome do verme ali não está destacado no texto, mas eu peguei essa foto na internet, então lembrar que tem que destacar. Ali tem uma foto dos ovos, claro que não são esse pouquinho de ovos que essa fêmea vai colocar, né? São muitos ovos. E eles ali, quando adulto, lá na primeira porção do intestino grosso, onde eles vão fazer toda aquela migração ali de noite para colocar os seus ovos. Então, como eu me contamino? Ingerindo ovos com a larva L3, ele vai eclodir, quando chegar no intestino grosso, esse verme já vai estar adulto. Então, diferente dos outros que nós já tínhamos comentado antes, novamente, esse verme ele vai se instalar lá no começo do intestino grosso, diferente dos outros que viviam no intestino delgado. Profilaxia, tratamento dos doentes, através dos remédios, né, dos antiomíticos, você consegue eliminar esse verme. Diagnóstico, então o diagnóstico, existe um teste que eles colocam uma fita adesiva nessa região perianal para que quando eles arranquem essa fita adesiva, os ovos estejam fixados ali e restos de vermes também estejam fixados ali. Então é uma doença muito comum, com alto índice de reinfestação, exatamente entre as crianças, pelos hábitos de higiene, né? Depois de adulto já começa a se lavar mais as mãos, não se coloca tanto a mão na boca, então já fica mais difícil de se infestar. Mas nada impede que, através de tecidos ou roupas que foram lavados juntos, balançando o lençol, as pessoas acabem se contaminando. Sintomas: coceira no ânus, dor de barriga, náuseas, febres, diarreia com sangue, vai tudo depender do grau de infestação, né, da quantidade de vermes que esse indivíduo estiver portando. Ele pode até, inclusive, desencadear infecções secundárias, como ele está ali próximo ao apêndice, pode causar até uma apendicite. E para finalizarmos, uma terceira doença causada por nematóides é o bicho geográfico. O bicho geográfico, que é chamada uma larva migrans cutânea, que é o Ancylostoma brasiliensis. Então, antes nós já ouvimos falar de Ancylostoma duodenalis, que era aquele ancilóstomo que causava o amarelão. Esse ancilóstomo, ele também causa amarelão, só que ele causa amarelão em cães e gatos. E como que aconteceria esse ciclo? Assim como no Ancylostoma duodenalis, ele também tem esse ciclo monoxeno com cães e gatos. Só que, como esses ovos são expelidos através das fezes, essa larva, quando ela migra, ela vai ter que, quando ela nasce, ela tem que encontrar um outro cão ou gato para penetrar na pele. E os cães e gatos, como eles vão lá e fazem as suas fezes geralmente na areia, nas praias, em locais onde tem areia, onde os indivíduos estão caminhando de pé descalço, geralmente, essa larva está caminhando ali, procurando o seu hospedeiro definitivo, que seria um cão ou um gato, né? E por acaso essa larva encontra uma pessoa, utiliza-se aí de alguma lesão na pele ou não, para penetrar no corpo dessa pessoa, e ela não consegue chegar na corrente sanguínea e completar o seu ciclo, porque ela é uma larva de cães e gatos, não de humanos. E aí ela fica caminhando ali embaixo da pele, é chamada popularmente de bicho geográfico porque ela forma como se fosse um mapa ali na pessoa, então ela não vai causar grandes problemas, porque ela só vai estar ali perdida procurando seu hospedeiro, que seria um cão ou um gato, que no caso aconteceu erroneamente. Então, o tratamento é muito fácil, né? Pomadas, tem pessoas que usam gelo para que mate aquela larva ali, o corpo absorve e ela acabou o ciclo dessa doença, né? Então, os sintomas é muita coceira, as pessoas vão ter essa vermelhidão, né? E para eliminar essa doença é bem fácil. Então, terminamos os nossos nematódios e nas próximas aulas daremos continuidade aí à nossa escala evolutiva. Até breve!